Eu sou Luísa Vono, sou criadora do movimento Mulheres de Impacto e agora eu quero trazer para você a Maratona Conquista na Prática. Já se cadastra para fazer parte desse grande evento porque vai valer a pena. Uma forma excelente de você fazer perguntas profundas, perguntas poderosas, é você, antes de fazer a pergunta, falar sobre você. A aluna aqui, no caso, ela deu o exemplo do sonho, né? Qual é o seu maior sonho? Essa é uma das perguntas que estão lá naquela lista das 144 perguntas poderosas do curso PDF. Quem não baixou isso ainda para o celular, é muito legal de ter isso na palma da mão, tá? De forma fácil para você acessar a qualquer momento. Mas essa questão do sonho é uma das perguntas que estão lá nessa listagem. E aí, já que ela trouxe esse exemplo, eu vou usar esse aqui também. Então, você está contando uma coisa engraçada sobre você. Nossa, deixa eu te mostrar uma foto aqui dos meus sobrinhos. Olha isso, olha minha sobrinha aqui. Tô contando uma coisa que é real, sobre mim, tá? Só para dar um exemplo. Olha aqui minha sobrinha. Eles fizeram um passeio, meu irmão fez um passeio com as crianças e eles estão lá no rio e pescando e tal, e os meninos estão nessa fase de descobrir pescaria e o rio e nananã. E olha que engraçado essa foto da minha sobrinha. Olha a cara dela, ela é muito aventureirinha, assim. E eu lembro que na idade dela, meu maior sonho era ir pra Disney. Eu tinha 7 anos e eu já tinha umas primas mais velhas, né, que era a idade que a minha sobrinha tem hoje. Eu já tinha umas primas mais velhas e essas primas iam pra Disney, voltavam com aqueles bonecos enormes, e esse era meu sonho, cara. Quando eu tinha 7 anos, eu só pensava isso. Nossa, eu quero ir nesse lugar, voltar com esses bonecos, abraçada assim nesses bonecos. E aí eu lembro que quando eu fui pra Disney mesmo, eu voltei com um Pateta gigantesco, e aí quando eu desci do avião, minha mãe falou, você realmente cumpriu o que você queria, né, e tal. E eu fico pensando assim, como os sonhos da gente mudam, né? Isso era eu com 7 anos. E depois o tempo foi passando. Quando eu estava ali no colegial, o meu sonho era fazer intercâmbio. E apesar da galera fazer intercâmbio com essa idade de segundo grau, né, 15, 16, 17 anos, era o meu sonho, mas ao mesmo tempo que eu tinha medo. Então, eu não levava isso para os meus pais e não buscava informações sobre isso. Porque, no fundo, apesar de eu querer, eu tinha medo. E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu falei, agora eu vou realizar esse sonho, eu vou fazer intercâmbio. E quando eu fui falar com meu pai falou, cara, não, né, não, termina a faculdade primeiro, intercâmbio você tinha que ter feito lá no colegial, agora você espera. E eu fui todo o processo para convencer. E como eu vivi meus sonhos, cara, eu fiz o intercâmbio que eu queria, eu convenci meu pai e tal. E é muito legal, porque os meus sonhos foram evoluindo e não param, né? Se a gente for pensar, não existe um. Você tem sonhos? Tipo, você teve isso, assim, tipo, quando criança, por exemplo, te perguntava, o que você quer muito? Qual é o seu sonho? O que você falaria, assim? O que você falaria? Não, o que você falava, de fato, lá na sua infância? Percebe que eu trouxe a pergunta, mas eu contextualizei? Primeiro que eu fui mostrar uma foto da minha sobrinha, depois que eu fui contar sobre mim, já vendi meu peixe. Lembra que eu falo sobre habilidades? Essa é uma habilidade. Eu tô falando sobre mim. Eu tô falando que eu sou uma pessoa sonhadora. Eu tô falando que eu tenho mais sonhos. Eu tô falando que eu realizo sonhos. Eu tô falando que eu tenho uma família que me apoia. Eu tô falando de família o tempo todo, que são coisas que são importantes para mim. E com isso eu tô mostrando quem eu sou pro outro, mesmo que o outro não tenha me perguntado. E ao final, emenda uma pergunta falando, e você, quando você era criança, o que você respondia quando eu te perguntava qual era o seu sonho? Introduzir de uma maneira leve, divertida e tranquila a pergunta poderosa para que eu possa agora, já falei sobre mim, ele já conhece um pouco mais sobre mim, para que ele me fale dele e eu possa conhecer um pouco mais sobre ele. Mas percebe que foi leve? Isso tudo que eu contei é verdade. Isso poderia estar acontecendo agora no encontro amoroso com o cara. Porque, de fato, eu recebi as fotos do meu irmão que foi passear com os meus sobrinhos. De fato, na minha infância eu falava aquilo. De fato, no colegial eu também falava aquilo. De fato, na faculdade aconteceu isso. De fato, isso é quem eu sou. Mas eu tenho muita consciência, muito conhecimento de quem eu sou, de quem eu fui, da minha infância, porque eu já olhei para tudo isso e continuo olhando. Ficou claro? Você acha que dá para aplicar? Você que está me ouvindo aí, dá para aplicar isso que eu estou falando aqui? Você conta um pouquinho sobre você e emenda numa pergunta. E você? Você tinha sonho quando você era criança? Dá para fazer isso? Pergunta poderosa te mostra a essência de uma pessoa. Não perca a oportunidade de fazer perguntas poderosas.